Esse exercício, pessoal, tem o seguinte enunciado: o tubo da figura tem paredes de espessura constante igual a 10 milímetros. Para o carregamento indicado, pede-se determinar as tensões nos pontos A e B e o ponto onde a superfície neutra corta a linha ABD. Ok, pessoal? É um exercício bem simples, né? Mas antes a gente, para resolver esse exercício, nós temos que definir um sistema de eixo, né? Então vamos definir o sistema de eixo Y e vamos definir o sistema de eixo X, né? Ó, perceba, pessoal, que o sistema de eixo que nós adotamos X, ele está relacionado aos esforços normais, né? Ó. E vamos tratar, obviamente, no sistema de estrógeno, um sistema de eixo Z, ok? Então nós vimos, pessoal, que para resolver esse tipo de exercício, a gente vai ter que pegar todos os carregamentos e levar para o centroide. A gente pode fazer isso, mas para fazer isso, além de levar o carregamento, nós temos que levar o momento que ele provoca, ok? E vocês vão perceber, pessoal, que o momento que eles provocam, perceba que a linha de ação, né, entre o ponto H e o centroide, ela é inclinada. Então ela tem essa força, por exemplo, de 10 kN, tem um braço de alavanca tanto em Y como em Z. Então nós vamos trabalhar de forma separada. Eu vou levar essa força de 100 kN para o centroide e ao mesmo tempo levo o momento que essa força provoca em relação ao eixo Y e em relação ao eixo Z. Da mesma forma com a força de 20 kN e a força de 20 kN. Beleza, pessoal? Ah, professor, então perceba que eu vou ter, se eu tiver momento atuando em relação ao eixo Y, o meu momento de inércia vai ser em relação a esse eixo Y. Ok, exatamente. E se eu tiver momento de inércia em relação ao eixo Z, eu vou trabalhar com momento de inércia em relação a esse eixo. Então, antes de tudo, pessoal, eu tenho que determinar essas características geométricas. Tanto para o esforço normal, porque perceba que todas as forças que eu vou levar aqui para o centroide, elas vão provocar esforço normal. Tanto quando eu levar de 10, quando eu levar de 20, quando eu levar de 20 aqui, ó. Tá vendo? Vai provocar esforço normal. Então eu tenho que saber a área da seção transversal e eu percebo também que eu tenho que saber a flexão em relação ao eixo Y e em relação ao eixo Z. Então eu tenho que saber para a flexão o momento de inércia. Beleza? Então vamos colocar aqui, ó, determinando a área da seção transversal, o momento de inércia em relação ao eixo Y e o momento de inércia em relação ao eixo Z, ok? A área da seção transversal é bem fácil de você determinar, porque ele disse que essa peça aqui é constituída de uma parede uniforme, né, constante de espessura 10 milímetros. Então, para eu determinar a área, eu vou fazer o que, ó? Vai ser a área mais externa, que é o que? 80 de altura e 50 de largura. Então, vai ser 80 milímetros vezes 50 milímetros. Depois eu vou retirar, pessoal, a espessura da parede. Vocês vão retirar essa área vazada aqui, ó, ok? Então vamos lá. Quando eu pego a altura dessa parte vazada, eu vou tirar 10 milímetros e mais 10 milímetros de 80, ou seja, vai ser o que? 60 milímetros. E na largura, eu vou tirar 10 milímetros de um lado e 10 milímetros do outro, ou seja, deixa de ser 50 e passa a ser 30 milímetros. Quando você coloca na calculadora, pessoal, vocês vão achar a área da seção transversal igual a 2,2 vezes 10 a terceira milímetro ao quadrado. Beleza. Agora vamos determinar, achamos a área da seção transversal, que é uma característica geométrica. Agora vamos determinar o momento de inércia em relação ao eixo Y.
ok? O momento de inércia em relação ao eixo Y, o que é que acontece, pessoal? Professor, a minha base vai ser 80, né, ó, e minha altura vai ser o quê? 50, exatamente, em relação ao eixo Y, a base vai ser 80 e a altura vai ser o quê? 50. Professor, eu tenho que calcular o momento de inércia da figura toda, depois eu tenho que retirar o momento de inércia dessa interna. Exatamente. Então, o momento de inércia em relação ao eixo Y vai ser igual a quanto, pessoal? Vai ser igual a 80 milímetros, que é a base, vezes 50 milímetros, que é a altura, ao cubo, dividido por 12. Porque perceba, pessoal, que o sistema de eixo eu coloquei exatamente aonde? No centroide. Então, é sobre 12, né? Ó. E vou retirar a parte interna, que vai ser o quê? Ó? 60 milímetros, que é a base, vezes 30 milímetros ao cubo, que é a altura, também dividido por 12. Beleza, pessoal? Quando vocês colocam isso na calculadora, vocês vão encontrar o momento de inércia em relação ao eixo Y igual a 0,69833, uma dízima, vezes 10 a sexta milímetros a quarta, ok? Agora vamos achar o momento de inércia, que é o que falta, né? Ó, em relação ao eixo Z. Perceba, pessoal, que o momento de inércia em relação ao eixo Z vai ser maior, porque eu estou trabalhando com essa situação aqui, o eixo Z, né? Ó. Então a altura passa a ser o quê? 80. E a base passa a ser 50. Pessoal, isso aqui é mecânica. Vocês não vão se enrolar com isso, não, pelo amor de Deus. Então, o momento de inércia em relação ao eixo Z vai ser igual a quem? A base é 50 milímetros, vezes a altura, que é 80 milímetros ao cubo, dividido por 12. E vou retirar da parte que não existe, a parte interna, né? Ó, que passa a ser o quê? 30 milímetros, que é a base, vezes 60 milímetros, que é a altura, isso aqui ao cubo, dividido por 12. Então, pessoal, o momento de inércia em relação ao eixo Z vai ser igual a quanto? Quando você coloca isso na calculadora, vocês vão encontrar 1,59, uma dízima periódica de 3, vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Então percebam, pessoal, que vocês fazem os cálculos e vocês já conseguem perceber, ou seja, eu verifico que o momento de inércia em relação ao eixo Z, ele é maior do que em relação ao eixo Y. Por quê? Porque ele tem maior altura, ó. Em Z, a altura é 80 e a base é 50. Já em Y, inverte. Então, ele é mais rígido com relação ao eixo Z. Beleza? Isso vai ser muito importante quando for trabalhar com flexão. Ok, pessoal? Então, já está determinado as características geométricas que a gente vai precisar para a determinação tanto da tensão em A como da tensão em B. Ok, pessoal? Então vamos agora fazer o processo de transferência, ou seja, vamos levar todos os carregamentos, tanto esse 10 kN que está atuando em H, como esse 20 que está atuando aqui em E, como esse 20 que está atuando aqui em F, para o centroide. E levar junto com este momento, né? Com essa força, os momentos que ela provoca, sendo que, pessoal, perceba que o braço de alavanca é inclinado, então vai gerar momento tanto em X como em Y. Então vamos determinar tanto em Z como em Y, e vamos determinar esse momento. Como é que eu já posso achar o resultante dos momentos em relação a todos os carregamentos? É só eu fazer, pessoal, o equilíbrio, ou seja, somatório dos momentos
não é o equilíbrio, eu vou saber qual é o somatório dos momentos atuando em relação ao eixo Y, ok? Então, eu já sei a resultante para determinar essa situação, beleza? Então, vamos lá, ó. Somatório dos momentos em relação ao eixo Y. Perceba, pessoal, que esse 10 kN, eu vou levar ele aqui para o centroide. E perceba também que quando você joga esse 10 kN aqui no centroide, ele faz tender a rotação do eixo Y. E perceba, pessoal, que a rotação vai ser essa aqui, ó. Quando você coloca a regra da mão direita, vocês vão perceber que o Y, esse momento gerado em relação ao eixo Y, vai estar lá para baixo. Então vamos considerar lá para baixo como sendo negativo. Então vai ficar o que, pessoal? Menos 10 kN vezes o braço de alavanca. O braço de alavanca é essa distância aqui, que vai ser o que, pessoal? A metade de 50, ou seja, 25 milímetros, ok? Pronto, beleza, professor, estou entendendo. O 20, professor, também vai fazer o eixo Y girar e também negativo, que ele está lá atrás, ó, ele quando tende a girar, ele vai girar nesse sentido aqui, ó. Quando você colocar a regra na mão direita nesse sentido, o valor do momento vai estar lá para baixo. Então ele vai gerar também negativo de 20 kN vezes o braço de alavanca, que também vai ser 25 milímetros. Beleza. Agora vamos trabalhar, pessoal, com qual? Com esse de 20. Ah, professor, o 20 também faz o eixo Y girar, mas eu estou percebendo, professor, que ele vai girar, que se eu utilizar a regra da mão direita, o meu momento vai estar lá para cima. Exatamente, que eu considero positivo. Então, mais 20 kN vezes o braço de alavanca, que vai ser 25 milímetros. Perceba, pessoal, que este valor aqui, ó, proveniente deste 20 kN, ele vai ser anulado por esse valor aqui proveniente desse 20 kN. Então, a resultante desse momento vai ser somente isso aqui, ok? Então, vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Vamos fazer um esqueminha aqui bem bonitinho. Primeira força que eu levei para lá, né, ó, vai ser o que? 10, depois eu levo 20 e depois eu levo o 20. Então vai resultar, pessoal, uma força axial atuando lá no centroide da figura, o que? De 50 kN, beleza? Então já levei todas as forças para o centroide. Quando eu fiz o somatório das forças para ver como ela provoca o momento em relação ao eixo Y, eu vou encontrar esse valor aqui, ó, menos 10 kN vezes 25 milímetros. Quando você bota na calculadora, pessoal, você vai encontrar um valor negativo, que para mim é porque para baixo, ou seja, a resultante dos momentos vai ser esse momento em relação a Y para baixo de quanto? Quando você coloca na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar, ó, já coloquei o valor, então não precisa colocar sinal não. Então vai ser o que? 250 vezes 10 vai dar 25 vezes 10, 250 kN milímetros, ok, pessoal? Olha as unidades. Agora vamos ver qual é a resultante em relação ao eixo Z, tá entendendo? Vamos considerar o momento positivo, ele está nesse sentido aqui, ó, ok? Perceba, pessoal, que esse 10 kN atuando provoca a tendência de giro do eixo Z desse sentido. Perceba que o momento vai estar lá para trás, tá vendo, ó, ok? Então quando gira, ó, quando você vai colocar a regra da mão direita, que também ele vai ficar lá para trás, ó. Então vai provocar um momento positivo, que é o que eu estou considerando, de quanto? De 10 kN vezes o braço de alavanca. O braço de alavanca vai ser agora metade de 80, que é quanto? 40 milímetros, ok? Ah, professor, agora esse 20 e esse 20, todos dois vão provocar um momento, ó, negativo, ou seja, no sentido contrário, que eu estou admitindo como sendo positivo. Então vai ser o quê? Menos 20 kN vezes o braço de alavanca, que também vai ser 40
milímetros. Menos esse outro também provoca momento negativo, olha aqui, ó, né, ó, que eu considerei positivo indo para lá. Ok? Beleza. Eu só quero saber, pessoal, isso aqui não é um somatório, é apenas para ver qual é a resultante. Então, menos 20 kN vezes 40 milímetros. Ok, pessoal? Quando você faz isso aqui na calculadora, pessoal, você vai ter o quê? 10 vezes 40. Então, você bota na calculadora e você vai achar a resultante. Perceba que a resultante, pessoal, vai dar negativo. Então, pelo sinal que eu coloquei aqui para ser positivo, ela vai estar nesse sentido aqui, ó, negativo, ok? E quando você coloca na calculadora 10 vezes 40 menos 20 vezes 40 menos 20 vezes 40, vocês vão encontrar um valor de 1.200 kN milímetros, ok? Então, beleza, pessoal. Então, isso aqui é equivalente a essa situação, ou seja, levei todas as forças para o centroide. Por isso que eu somei, ó, 10 mais 20, 30 mais 20, 50. E levei também os momentos, mas eu tive que levar a resultante. Então fiz um esquema aqui para ver qual é a resultante, me preocupando com a questão do sentido dos momentos, tanto em relação ao eixo Y como em relação ao eixo Z. Ok? Agora nós vamos fazer o que ele está pedindo. Então o que ele está pedindo é o quê? Qual os valores das tensões no ponto A e no ponto B, ok? Então vamos lá, colocar aqui, ó, determinando a tensão no ponto A. Vamos lá, pessoal. A tensão no ponto A vai ser igual ao quê? Perceba, pessoal, que primeiro, esse ponto A, como toda essa parte aqui, está sujeito a um esforço normal. Ah, professor, tem aqui uma força de 50 kN. E essa força normal aqui, esse esforço axial, ele está provocando em toda a peça o que, pessoal? Tração. Então, a tensão devido à tração, ele vai ser o que? Positiva. Ok? Então, ok. Então, vai ser o que? Ah, professor, é a força dividida pela área. Exatamente. Então, isso aqui vai ser igual a 50 vezes 10 a terceira Newton, dividido pela área que a gente já calculou antecipadamente, pessoal. Ou seja, 2,2 vezes 10 a terceira milímetro quadrado. Beleza, professor, achamos a tensão em A. Não, calma. Essa tensão é apenas do esforço normal, é apenas a carga axial, que pode ser de tração ou compressão. Nós descobrimos que isso aqui é tração, então o valor dessa tensão vai ser o quê? Positivo. Agora a gente vai saber se com relação a esses dois momentos fletores, o ponto A vai sofrer ou não tensão. Vamos lá. Esse momento aqui, pessoal, de 1.200, vamos aí com calma. Esse momento aqui de 1.200, ó, ele atuando, ó, o ponto A, ele vai estar aqui embaixo, ó. Perceba que quando eu coloco aqui, ó, a regra da mão direita, perceba que para o ponto B, o que é que vai acontecer? Ah, professor, o ponto B está comprimido e o ponto A lá embaixo, ó, está sendo o quê? Tracionado. Então, somado a esse esforço aqui, a essa tensão devido ao esforço normal, eu vou somar mais uma tensão, mas devido o quê? A essa flexão aqui, ó, de 1.200. Por isso que eu estou colocando mais, porque vai sofrer tração. Mas, aí como é que eu faço para calcular essa tensão, pessoal? O momento, ou seja, 1.200 vezes 10 a terceira Newton milímetros, ok? Vezes o C, ou seja, a distância do centroide até o ponto A, que para a gente é quanto, pessoal? Ah, professor, é metade de 80, ou seja, 40 milímetros, ok? Sendo que esse momento, pessoal, qual é o momento de inércia que eu vou preocupar? Ah, professor, vai ser o momento em relação ao eixo Z. Tá entendendo? Ó, porque o momento está aplicado no eixo Z. Então eu tenho que saber o momento em relação ao eixo Z, que é quanto? 1
que nós já calculamos antecipadamente aqui, ó, que vai ser 1,59, uma dízima periódica de 3 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Perceba, pessoal, que isso aqui vai ficar, ó, Newton por milímetro ao quadrado. E aqui já tem Newton por milímetro ao quadrado. Então, estou somando o quê? Megapascal. Ok? Ah, professor, agora vamos ver com relação ao momento fletor de 250. Ó, pessoal, quando eu coloco 250, ó, meu dedão aqui no sentido 250, ó, perceba que eu fico batendo em quem, ó? Em A. Ah, professor, então esse momento está comprimindo A. Beleza? Exatamente. Por isso que agora eu vou somar mais, aí menos a compressão proveniente deste momento aqui de 250 kNm. Então, essa compressão vai ser igual a quanto? 250 vezes 10 a terceira, transformei o quilo, né, em 10 a terceira, Newton milímetros, vezes a maior distância do centróide ao ponto A, com relação a esse momento, que aqui nesse caso vai ser quanto, pessoal? 25 milímetros, né? Então, vezes 25 milímetros, dividido pelo momento de inércia. Perceba que a rigidez, pessoal, vai ser o momento em relação ao eixo Y, porque você vai ter que aplicar o afletor com o dedão atuando o que, pessoal? No eixo Y, ok? Então, o momento de inércia em relação ao eixo Y vai ser qual a quanto? 0,69833, uma dízima, vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Vou cortar essa quarta com esses dois momentos aqui, vai ficar ao quadrado. Pessoal, quando vocês colocam na calculadora, vocês vão encontrar essa tensão no ponto A de positiva, esses valores vão dar positiva, ou seja, ele está sendo o que? Tracionado de 43,90 megapascal, ou seja, 43,90 Newton por milímetro quadrado. Ok, pessoal? Então vamos agora para o ponto B. Ah, professor, o ponto B, eu estou percebendo que praticamente vai ser o mesmo cálculo, sendo que eu vou ter que me preocupar com relação ao ponto B de compressão e tração na flexão. Exatamente, pessoal. Porque no esforço normal, tanto o ponto A como o ponto B estão sendo o quê? Tracionados. Então, esse termo que nós utilizamos aqui para o ponto A também vai para o ponto B, ou seja, 50 vezes 10 a terceira Newton por 2,2 vezes 10 a terceira milímetros quadrado, ok? A mesma coisa. Agora vamos ver o 1.200. O 1.200 está aqui. E, professor, o 1.200 em B, ó, ele está comprimindo. Exatamente quando você coloca o dedo, que coloca o dedão no sentido do momento e ó, comprimindo B. Lá em A, ó, foi o que? Tracionando, por isso que ficou positivo. Então aqui vai ficar o que? Negativo. De 1.200 vezes 10 a terceira Newton milímetros vezes 40 milímetros dividido pelo momento de inércia em relação agora ao eixo Z, que foi 1,59333 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Agora vamos pessoal, para o momento aqui de 250 lá em B. E, professor, devido a esse momento de 250, B também está sendo comprimido. Exatamente da mesma forma que o A, ó. Tanto o B que está lá em cima como o A vão estar sendo comprimidos devido a esse momento aqui, ó. Por isso que vamos colocar o que, pessoal? Vamos colocar negativo. Aí vai ficar aqui, ó, menos 250 vezes 10 a terceira Newton milímetro, né, ó, dividido vezes 25 milímetros, que é a distância, né, ó,
do centroide até o ponto mais, onde está o B mais afastado, dividido pelo momento de inércia agora em relação ao eixo Y, né? Ó, que vai ser 0,69833, uma dízima, vezes 10 a sexta, milímetro a quarta. Pessoal, quando você coloca na calculadora, a tensão em B que vocês vão encontrar vai ser de menos 16, e realmente ele está comprimido, 35 megapascal. Professor, sempre vai estar comprimido? Não obrigatoriamente. Você pode colocar uma força de tração muito superior, de forma que você não consiga anular essa força, essa tensão normal positiva de tração com os momentos aplicados. Então, existe uma possibilidade de você ter situações de compressão, de tração, e isso você tem que fazer essa análise bem direitinho. Beleza, pessoal? Então, isso aqui, pessoal, foi o item A. Ele pediu as tensões em A e em B. Já no item B, ele pede o ponto onde a superfície neutra corta a linha ABD. Então, pessoal, é o seguinte, você tem a distribuição de tensão. Vamos fazer aqui, ó. Vamos para o ponto B, ó. Você tem a distribuição de tensão, ou seja, eu tenho o ponto B e aqui embaixo eu tenho o ponto A, ó. E eu vi que no ponto B a minha tensão foi negativa, ou seja, de compressão. De quanto? De 16,35 megapascal. Já aqui em A eu tive uma tensão de tração bem maior, de quanto? Ó, 43,90 megapascal. Ok? Megapascal. Então, pessoal, se eu quero saber aonde está passando a linha neutra, ou seja, onde as tensões são zero, é só eu unir esses dois valores e trabalhar com semelhança de triângulo, por exemplo. Então, se eu admitir que nesse ponto de A até onde eu tenho a linha neutra, ou seja, onde as tensões são zero, chamar isso aqui de X, aqui, pessoal, vai ser o que? Ah, professor, vai ser a altura, que é 80 menos X, beleza? Então, pessoal, vocês vão ter aqui uma semelhança de triângulo, né? E essa semelhança de triângulo vai ser da seguinte forma. Você vai dizer que X está para 43,90, ou seja, X está para esse cateto aqui, ó, que é 43,90 megapascal, assim como 80 menos X, que é esse cateto, está para 16,35. Pessoal, aqui é geometria, ou seja, estou preocupado com a intensidade desses catetos, não é que ele é negativo, isso aqui é geometria. Então, pelo amor de Deus, não vão colocar isso aqui negativo. Ah, professor, não é a compressão, não, isso aqui é essa distância. Então, quando você mexe com característica, com alguma propriedade geométrica, não existe negativo, não existe área negativa, tá entendendo? Então, é somente isso aqui. E quando vocês colocam na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar um X igual a 58,29 milímetros. Ou seja, nesse ponto, em relação ao eixo que passa pela linha AB, nós temos a linha neutra. Ok, pessoal? Não é fácil? Então, vamos para o próximo exercício. Fui!